Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e, conforme prometido, eu continuo a entrevista com o Dr. César Antônio Virgínio Rivas sobre as leis que regem o empregado doméstico, as novas leis. Vamos continuar, tudo bom? Vamos continuar, Mônica, tudo bem. Então, César, eu acho que uma das coisas que nós estamos falando e que eu acho que precisamos continuar falamos do empregado que tem a hora, as 8 horas semanais, mas não falamos do empregado doméstico que dorme em casa, por exemplo, que dorme no trabalho. Uhum. Como faz? O empregado que dorme no trabalho, a situação dele permanece a mesma. Logicamente que o empregador tem que tomar o cuidado de não solicitar prestação de serviços no período de descanso desse empregado, porque senão ele vai ter que pagar essa jornada extraordinária. Então o ideal é manter a jornada normal de trabalho e, se eventualmente ele necessitar de um trabalho extraordinário nessas horas de descanso do empregado que durma em serviço, ele então apure essas horas extraordinárias e depois pague para evitar esse aborrecimento. Ou se pagar um salário maior, já prevendo isso? Não. A nossa legislação veda o chamado salário complessivo, que é esse salário que, vamos supor, o empregador quer pagar um salário maior, embutido todas as verbas de natureza trabalhista nesse valor. Isso não pode, porque o salário tem que estar devidamente discriminado, porque o empregado tem que ter a ciência daquilo que está sendo pago. Uhum. O salário chamado complessivo, que é esse que junta todas as verbas de natureza salarial num valor só, ele é proibido em nossa legislação. E o que deve, o que é descontado do salário do trabalhador? O que pode ser descontado seriam os eventuais adiantamentos salariais, a cota previdenciária do empregado, que gira de 8% a 11%, aí vai depender da remuneração paga a esse empregado, o vale transporte, no percentual de 6%, aí tem que fazer uma observação que esse desconto não pode ultrapassar o valor total do benefício pago ao empregado, as eventuais faltas injustificadas, né? E existe limite para atestado médico? Por exemplo, se o funcionário apresenta num mês, vamos ser, 8 atestados médicos, 10 atestados médicos... Não, a lei não fala em limite de atestados médicos. Se o empregado apresentar 8, 10, 15, desde que esse atestado médico seja um documento autêntico, o empregador terá que abonar esses dias. Entendi. Está mudando essa questão, né, antes eram 15 dias. Isso. Pela medida provisória que foi aprovada, que entrou em vigor aí no final do ano, então essa questão aí de licença previdenciária, ela só começa a valer do 30º dia. Até o 30º dia, então hoje, esse salário sai por conta do empregador. Quer dizer, então, mesmo que a pessoa falte, se ela apresentar atestado, aí isso corre por conta do empregador. Se apresentar o atestado justificando essa falta, esse dia fica abonado, porque aí ficou justificada a ausência do trabalhador. Agora, obviamente, que se o empregador verificar que esse atestado médico não corresponde à realidade dos fatos, aí cabe ao empregador sancionar esse funcionário, e aí já vamos até sair da esfera trabalhista para a esfera criminal, né? Porque aí estaríamos diante aí de uma falsidade aí documental, ideológica, se bem que a área criminal
não é a área que eu atuo, mas o empregado tem que estar ciente de que o atestado médico tem que ser, tem que atestar uma ausência verídica, né? Não pode haver atestados médicos fraudulentos, porque aí cabe aí penalidades. Agora, você estava me falando a semana passada, assim, que hoje em dia o melhor é ter um contrato por escrito, descrevendo as funções. E a gente sabe que aqui no Brasil, muitas vezes, você contrata um funcionário doméstico para fazer todo o serviço da casa, né? E que aí acaba havendo problemas, né? Você pede, a pessoa vai cozinhar, vai lavar, vai passar... enfim, como é que você se estabelece, né, esse tipo, quer dizer, aí se a pessoa faz um outro tipo de serviço, por exemplo, você pede para ir na padaria, isso você cobra um extra, como é que fica essa? Não, o importante, por isso que eu digo, hoje em dia é importante fazer esse contrato escrito. Eu acho que o empregador, se tiver dúvidas, deve procurar um profissional de sua confiança para que faça a redação desse contrato, prevendo todas essas hipóteses. Então, com relação à contratação, se ali deve estar discriminadas as funções gerais, as atribuições gerais, para evitar esse eventual desencontro. Eu acho que tomando essa cautela, poupa-se muita dor de cabeça no decorrer do contrato. Agora, se verificar que o empregado está dando aborrecimento nesse sentido, eu acho que, em primeiro lugar, deve-se conversar para chegar num consenso. Se ficar difícil esse consenso, eu acho que a melhor hipótese seria dispensar esse empregado e contratar um outro, se ao molde Mas a política da casa. A política da casa, exatamente. Já voltamos a falar. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, nos prédios novos, como é que é escolhido o síndico? Olha, quando você tem um prédio que foi recentemente entregue pela construtora, é um fenômeno diferente porque você tem a assembleia de instalação do condomínio. O condomínio já está formado na medida em que houve a venda lá das unidades, e aí você vai instalar propriamente o condomínio, elegendo um síndico, um subsíndico, o corpo diretivo do condomínio. Subsíndico também é votado? É também votado, caso seja necessário, né? Que hoje a lei não proíbe e algumas convenções prevêem, então é importante que esteja isso na convocação. O diferencial dessa assembleia é de que não é o síndico, que não tem síndico nenhum antes, que convoca a assembleia. Quem convoca normalmente é a construtora ou o grupo de condôminos que ali compraram as suas unidades. Então é uma eleição diferente, é uma assembleia diferente, e a partir daí você tem a continuidade dentro daquilo que a convenção determinar. Me fala um pouquinho do SICOM. Olha, SICOM, nós temos lá o curso de síndico profissional que está tendo muito sucesso, não é porque somos nós que ministramos, não, as pessoas têm nos procurado, porque essas dúvidas de condomínio, elas são cotidianas, elas são inesgotáveis. Isso já faz 20 anos que eu trabalho com isso e ainda tenho alguns assuntos que eu estou todo dia estudando e vendo que há algumas dúvidas. E ele é importante para a pessoa, não só que quer ser síndica, mas também para aquele que quer ter conhecimento sobre aquele local onde ela vive, onde ela trabalha. Então essa questão do conhecimento é um investimento que nós temos feito lá no SICOM já há bastante tempo. E tem rendido frutos, que eu tenho visto alguns alunos lá que estão à frente de seus condomínios, sendo elogiados, às vezes criticados, porque ninguém é perfeito, mas o grau de erro tem diminuído bastante, porque a pessoa vai procurar o conhecimento mais adequado dentro daquilo que a gente pode proporcionar. Muito obrigada, até semana que vem. Até semana que vem. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.